Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma possível revolução no esporte, uma possível revolução no MMA. Não vou me referir aqui necessariamente a um evento específico, ao UFC ou ao próprio Bellator ou qualquer outro evento, na verdade é sobre o próprio esporte. Então, antes de começar, só confere se você está inscrito no canal e já deixa o like. Se não tiver inscrito, se inscreve e aí deixa o like, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, bora começar. Eu tenho aqui mais ou menos escrito o que é e o que está acontecendo e eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira resumida, né, se é que é possível, e de uma maneira mais clara para vocês entenderem. Isso, na verdade, ainda está em andamento, então não foi aprovada ainda, precisa ser votada, aprovada, para depois ir para o presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, e ele precisa aprovar isso, né? Mas só para antecipar, essa já é uma lei que existe nos Estados Unidos, só que ela é só para os boxeadores, é só para o boxe, não é para o MMA. E a ideia é justamente conseguir levar essa lei para o MMA para ajudar os atletas. Então, tem atletas brasileiros, inclusive, que estão no meio disso tudo, que eu já vou explicar para vocês o que é. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui é o Ali Act, que é uma lei, como eu disse, ela foi implementada e sancionada no ano 2000. Ela foi criada para tirar o poder dos promotores dos eventos que estavam tirando onda como se estivessem escravizando os lutadores, tá? Isso aqui é uma notícia, eu tô lendo alguns trechos só para ilustrar para vocês o que é. Tá? E aí o que acontece? Naquela época eles tentaram justamente acabar com isso do promotor meio que decidir influenciar os atletas e decidir quem luta com quem e conseguir dessa forma ganhar muito dinheiro e o atleta não ganha nada, né? Então aqui só para ler para vocês, existe o corpo de sanção no boxe desde 1925, lembrando que o boxe é muito mais antigo que o MMA, né? O MMA é um esporte recente. Então, estava escrito aqui que o corpo de sanção em 1925 já era separado do promotor. Isso quer dizer que naquela época o boxe já tinha um ranking que era respeitado, da mesma forma que eles estão propondo hoje no MMA. Então você vai falar, no MMA também tem ranking. Tem, mas o ranking do boxe, atualmente, já desde muitos anos atrás, ele não era decidido por uma organização específica que tinha a ver com o evento em si, né? É uma organização sim, mas é separada. Então hoje no UFC e no Bellator, como que é? Cada evento tem o seu ranking, eles controlam do jeito que quiser, coloca pra lutar quem quiser, tem o matchmaker lá, então ele casa a luta do jeito que ele quiser. Se ele quiser colocar o campeão com o 10º do ranking, ele coloca, porque é ele que monta a luta. Então não tem uma terceira organização aí por fora que faz, que regulamenta isso. Então o ranking é esse, então tem a ordem aqui, o primeiro que vai lutar pelo cinturão. O primeiro já lutou? Então é o segundo, né? E aí o segundo, sei lá, enfrenta o primeiro, ganhou, então ele ultrapassa o primeiro. Enfim, tem regras mais claras sobre isso, principalmente sobre o ranking, sobre o campeão defender ou não o cinturão. Então tem muitas coisas que ajudam não só o esporte em si, mas o próprio atleta a ser reconhecido financeiramente também melhor do que é hoje. Então a ideia deles é ter um corpo de sanção, que é assim que eles chamam, que seja uma terceira pessoa, então como eu disse, uma organização que vai meio que fiscalizar, entre aspas, porque na verdade não é um trabalho de fiscal, é ela mesmo que regulamenta, é difícil, né, achar uma palavra exata, mas é ela que controla, mais fácil, que controla o ranking. Então, qual é o ranking, quem luta com quem, tudo isso que eu já comentei. Então, tá aqui que a ideia é que seja uma empresa terceira e não seja mais o UFC ou o Bellator, no caso aí dos dois maiores eventos de MMA, já que essas organizações são os próprios donos dos cinturões. Então, no boxe, como vocês sabem, tem um cara que é campeão mundial. Então, ele é campeão mundial de várias organizações diferentes, né? Não vou nem falar a sigla aqui porque tem um monte. Então, quando eles se enfrentam, não sei se vocês já repararam, tem vários cinturões diferentes, porque cada organização tem um cinturão. Hoje o que acontece? No UFC e no Bellator, o UFC tem o cinturão dele, tem o ranking dele, os lutadores são deles, então eles controlam quem luta com quem e etc, como eu já disse. O Bellator é a mesma coisa. Já no boxe não, são várias organizações, só que eles competem entre si, né? Não tem essa de o cara assina um contrato de exclusividade com um evento e ele só luta ali, ele é campeão dali. Porque no final das contas, a gente não sabe quem é o melhor lutador peso pesado do mundo, ou qualquer categoria, a gente não sabe. Sabe por quê? A gente imagina, né? Mas a gente não sabe porque o cara do UFC, que é campeão lá, ele não vai lutar com o cara do Bellator, que não vai lutar com o cara do Rising, que não vai lutar com o cara do One UFC ou com qualquer outro evento que tiver, porque cada um tem o seu evento ali, o seu ranking, a sua grana, o seu cinturão, então eles não se misturam. Então não é um esporte onde realmente o mundo inteiro, todos os atletas de todos os lugares se enfrentam, né? Tem esses pequenos
na verdade não são pequenos, porque o UFC é 90% aí do cenário, né? Mas tem esses controles, são separados, então os caras não se enfrentam, enfim. É totalmente diferente do que é o boxe, né? Então aí, voltando pra história, pra origem da coisa, no ano 2000, a lenda do boxe, né, o Muhammad Ali, ele foi aí junto com um senador até o Congresso americano com várias informações de como funcionava na época dele, em que ele lutava, o mercado do boxe, né? E aí eles criaram essa lei que separou aí o promotor do corpo de sanção. Então, o promotor, o cara que promovia a luta dos lutadores, né, empresário e tal, separou do cara que decide como é o ranking, né? Então, deixou distinta aí as funções e aí começou, a partir daí, a obrigar que o número 1 do ranking lutasse pelo cinturão, e o cinturão, o campeão, deveria aí defender seu cinturão no prazo de até 1 ano. Caso isso não acontecesse, tinha que ter um outro cinturão, um cinturão interino, aí depende de como é, mas assim, resumindo, né, tentando tornar mais claro isso, é o seguinte: o cara é campeão, então beleza, ele tem 1 ano para defender o seu cinturão. Contra o primeiro do ranking. Essa é a regra do jogo. Então, o campeão não vai poder defender porque se machucou, porque não quer, porque qualquer coisa do tipo. Então, ele vai perder esse cinturão e aí vai pro primeiro do ranking, por exemplo. O primeiro do ranking virou campeão, então ele vai lutar com um cara que era o segundo do ranking, entendeu? Essa é a regra. Então, aí tem o terceiro do ranking, o terceiro do ranking vai lutar com o segundo para ver quem luta com o campeão. Então, assim, em resumo, é ter regras mais claras, não só pro ranking, mas também pros campeões fazerem suas defesas. Senão, hoje, qual que é o cenário? Aí sim, falando do UFC, por exemplo. No UFC, o que acontece? Tem campeão que não defende cinturão, que eu já falei isso 1000 vezes aqui no canal, tem campeão que escolhe luta, tem atletas do próprio ranking também que acabam escolhendo luta, então o UFC decide tudo ali na base da grana, qual luta que vende mais e tal, não sei o que. Não é uma decisão pensada pro esporte, então é movida totalmente, não só no UFC, como no Bellator, como nos outros eventos, baseado na grana. E isso prejudica, claro, os atletas. Então, tudo isso acaba sendo fechado, né? Então, os valores, por exemplo, a gente tem os valores de salário aqui que a gente comenta e tal, então tem algumas bases, algumas noções, como eu já disse, não são valores oficiais, porque eles não divulgam. Então, tendo essa lei, né, fica mais claro, fica mais transparente o esporte. Então, eles são obrigados a deixar totalmente claro venda de pay-per-view, quanto que é pago para atleta, quanto que eles recebem de patrocínio, quanto que eles ganham de bilheteria. Então todos esses dados têm que ficar claros obrigatoriamente. Então os atletas, com esses dados claros, conseguem lá exigir, né, o que eles merecem realmente, né, uma atenção que eles realmente merecem. Então eles têm poder de negociação. Hoje não tem, você faz um contrato exclusivo lá, o cara vai te pagar a bolsa que ele acha que tem que pagar e azar, gostou, não gostou, vai para outro evento, né? Então, tendo essa regulamentação como tem no boxe, eu acho que dá para entender bem uma pergunta que me fazem muito: por que um lutador de boxe recebe tantos milhões e um cara no MMA que é muito bom recebe pouco? Sei lá, por que o Floyd Mayweather recebe 200, 300 milhões de dólares numa luta e o Anderson Silva, que fez uma carreira brilhante e tal, sei o quê, recebe bolsa de 800 mil dólares, né? 1 milhão e pouquinho, mesmo que seja 3 milhões, como fez o Conor McGregor, né? Por que a bolsa do McGregor no UFC é 3 milhões, 5 milhões e ele lutando boxe foi 30? É justamente por causa disso, porque lá tem a lei onde regulamenta tudo isso, todos os dados têm que ser claros. Então a luta dele com o Floyd aconteceu, os dados já estavam liberados e aí recentemente também saiu os dados do pay-per-view, então é aberto, então é muito mais fácil do lutador sentar lá e negociar. Já no UFC ele não tem outro caminho, ou ele luta no UFC, que é o maior evento, e tem a bolsa dele lá que também tem o padrão, não pode ter o patrocínio por fora, então ele recebe aquele valor daquela tal patrocinadora master. Então ele não tem essa flexibilidade de sentar e negociar da forma como é feita no boxe, e a ideia é justamente pegar essa lei que já existe lá no boxe e trazer para o MMA, justamente para trazer esses benefícios para eles. E é isso que eles estão tentando aprovar isso, para ver se isso realmente chega aí para você. Só que o que acontece? Isso tudo em resumo, tá, gente? Eu não vou explicar tecnicamente o texto da lei, afinal de contas a maior parte do material é em inglês, então também ficaria um vídeo chato. Então eu tô explicando por cima e a gente pode ir tentando se aprofundar com o tempo e também dá para pesquisar aí e se aprofundar no tema, né? Por enquanto não foi nada aprovado, como eu disse. Só que o que acontece? Vocês acham realmente que o UFC ou qualquer outro evento quer que essa lei seja aprovada? Eu acho que assim, é meio óbvio que não, né? Que eles não querem, porque eles têm um controle total, a grana é deles, eles dominam tudo o que acontece ali. Então, essa lei, em teoria, atrapalha eles. E por conta disso, segundo o site gringo aí, Bloody Elbow, eles divulgaram que o UFC gastou só em 2016 a quantia de 420 mil dólares em uma campanha contra o L-Act.
e que é essa lei que a gente está comentando, né? E aí nos 3 primeiros trimestres do ano passado, então de 2017, foi divulgado aí que o UFC gastou mais 210 mil dólares em despesas aí de lobby, chegando um total de 2016 e os 3 primeiros trimestres de 2017 a quantia de 630 mil dólares. Então, o UFC, claro, não tem interesse que isso seja aprovado, né? É muito melhor ter o controle de tudo ali, da grana, de trazer os lutadores, enfim, de fazer da forma como quer. E quem tá correndo atrás disso, um deles é brasileiro, que é o Vinícius Vina, ou Spartan, né, que já tá aposentado, o Carlos Newton, o próprio Randy Couture. Então, tem alguns lutadores aí que estão envolvidos, que estão tentando seguir com isso pra frente. Tem alguns lutadores que apoiam, mas também não falam muito. Deve ter lutador que também é contra. Então, realmente é difícil tomarem uma posição, os lutadores, eu digo, profissionais, porque imagina, você é um lutador do UFC, você vai querer levantar essa bandeira e bater no peito e fazer barulho, sendo que você é um funcionário deles e pode se queimar. Então, tem muito lutador aí que acaba não tendo voz pra esse tipo de coisa. Então, assim, fica quieto, né? Não pode manifestar nada, mas por dentro fica torcendo para que dê certo, para enfim ter um reconhecimento maior do que tem hoje. Então, realmente é um assunto complicado. Como eu disse, tem votação aí para acontecer sobre essa lei. Pelo que parece, vai ser aprovado, né? Porque muita gente aí é a favor, como já existe no boxe também. Então, assim, eu não vejo caminho para não ser aprovado. Então, eu acho que deve ser. Aí tem que ver como que isso caminha, porque é um processo lá de fora. Aí tem a aprovação final do Trump, mas caso no final de tudo isso a lei realmente seja aprovada, vai sim revolucionar o esporte. E isso é ótimo para os atletas, assim como foi para o boxe. Então eu acho que os atletas vão ter um reconhecimento melhor. Então eu acho que o esporte em si, não só os atletas, mas o esporte em si melhora para todo mundo. Então eu acho que é positivo para todo mundo. Pelo menos essa é a minha primeira opinião com tudo que eu li, com tudo que eu consultei aqui de notícia. Então caso tenha alguma novidade sobre esse assunto, eu tento trazer aqui num vídeo pra gente saber o que rolou. Isso é mais ou menos por cima aí, né? Como eu disse, não dá para entrar no detalhe técnico, não dá para contar a história de tudo, porque senão é muita coisa pra gente falar. Mas é só para vocês terem ideia do que tá rolando e do que pode acontecer aí futuramente. Então, como os atletas, como eu disse, muitos que lutam ainda têm esse receio de falar, de exigir, enfim, de bater no peito, de fazer barulho, a gente aproveita aqui, que é um canal, que a gente não é lutador profissional, e a gente leva essa informação para muita gente assiste aqui o canal, então a gente consegue compartilhar, divulgar isso para até uma forma de incentivo a essa lei, que eu acho que tem todo sentido ser aprovada. E um dos atletas, inclusive também, além do Randy Couture, do Carlos Newton que eu falei também, o Vanderlei Silva também é a favor, pelo que parece Kung Lee, então tem vários atletas aí que também são a favor disso andar. Então vamos ver onde vai chegar isso. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso tudo, se realmente é uma lei que, como já fez, deu certo no boxe, não tem por que não ser usada no MMA. Então comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também, que isso é bastante importante. Então clica no botãozinho inscreva-se aí e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!